Ó, Papo Reto de hoje tem como tema as Olimpíadas 2021, que era para ter acontecido, né, em 2020 e não aconteceu. Mas eu vou conversar com alguém que realmente entende de Olimpíadas para a gente saber que rumo tomarão as Olimpíadas esse ano. Acompanha com a gente esse VT. Em meio a muitas incertezas, as Olimpíadas estão chegando e com menos de 200 dias para o início das competições, a realização do evento ainda é uma incógnita. Os Jogos Olímpicos são um evento mundial esportivo em que participam atletas de diversos países. Em cada edição, os atletas e esportistas do mundo todo participam de jogos que são disputados no país sede. No caso deste ano, será em Tóquio, no Japão, de 23 de julho a 8 de agosto. Participarão cerca de 11 mil atletas de 204 países que serão divididos em 46 modalidades esportivas, incluindo beisebol, karatê, escalada, surf e skate, as novas modalidades que integrarão o rol de esportes olímpicos. Por isso, o país já anunciou que será rígido e tomará um código de conduta para os atletas, além de adotar todas as medidas de segurança contra o Covid-19. Quer saber mais sobre esse momento que muitos esperam? Então fique ligado no Papo Reto. Olha, gente, a gente vai conversar sobre as Olimpíadas de Tóquio, que era para ter acontecido em 2020 e agora vai ser esse ano. Mas eu vou conversar com o Deberson Almeida. O Deberson é professor do curso de Educação Física da Estácio. Ele é professor de Educação Física, mestrado em Educação, mestre em Educação, né, pela PUC. Pós-graduado em Fisiologia do Exercício, membro do Grupo de Pesquisas de Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP, né? Eu recebo com muito carinho e agradeço muito a sua presença aqui. Boa tarde, Deberson. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde, Padre Juarez. Primeiramente, agradeço o convite e espero poder contribuir. Olha, a gente está muito curioso para saber, a gente sabe que você, além da sua área de atuação, que é Educação Física, mas você está muito por dentro de tudo que está acontecendo nessas Olimpíadas. Primeiro eu queria perguntar para você, vai realmente acontecer em 2021? Porque esses dias eu li algumas notícias do comitê até pensando num próximo adiamento. Esse ano acontece então? Esse ano acontece. Olha, nós estamos em um momento de muita instabilidade, mas por conta do prazo, já chegou a uma conclusão de que nós teremos os Jogos Olímpicos. Sabemos também do know-how que o Japão, assim como muitos países asiáticos, possuem em relação à pandemia, então os cuidados serão rigorosos, os atletas estarão bem protegidos naquele ambiente e talvez seja um momento de conforto aí com a realização dos jogos, desde que todos esses cuidados sejam tomados. Ô Deberson, eu não sei se já houve algum outro momento na história de que houvesse uma Olimpíada assim, mas esse ano praticamente vai ser uma Olimpíada sem a presença do público, né? Claro, o povo vai estar acompanhando tudo, mas sem a presença do público, né? Interessante, Padre. Nós tivemos aí, desde do basquete estadunidense, a NBA, o futebol pelo mundo, sem os torcedores. A gente percebe uma diferença no que se refere, inclusive, à performance de alguns atletas. O rendimento, para alguns, foi menor, outros obtiveram um rendimento mais significativo. E o interessante é que os Jogos Olímpicos, eles possuem, desde a sua origem, a ideia de uma confraternização dos povos. Inclusive os arcos olímpicos, cada um representando um continente, a ideia é essa. Mas neste momento, objetivando a preservação da vida, os cuidados serão severos, nós não teremos essa participação dos torcedores nos eventos, né? Eu tive a oportunidade de participar nos Jogos do Rio como torcedor e realmente
é maravilhoso ver tantos povos assim prestigiando o evento. O Deberson, na verdade, os Jogos vão acontecer, os Jogos Olímpicos vão acontecer. Eu pergunto para você, esse ano, a cada Olimpíada, a gente vê crescer o número de jogos e a inclusão de novos esportes também, chamados os esportes olímpicos. Esse ano a gente vai ter modalidades novas de Jogos Olímpicos? Nós teremos sim. O karatê, o beisebol, o skate, o surf, e aí o Brasil, o que é interessante para nós brasileiros nós temos skatistas e surfistas que ocupam as primeiras colocações nos rankings mundiais, grandes karatecas também, e enfim, o beisebol e o softball, nós ainda estamos nos aproximando da elite, mas em relação ao skate e o surf, muito interessante, e perceber também a participação feminina nos dois esportes, em especial, uma participação de atletas brasileiras com grande destaque, e a gente poder acompanhar vai ser... tem a escalada também, enfim, temos sim. Interessante, eu não sabia. Karatê, então, não era esporte olímpico? Eu pensei que sempre fosse. Judô sempre foi, né? Taekwondo. Taekwondo já fazia parte, tudo, mas o judô também. Então, existe uma alternância de alguns esportes. Sim. Alguns são extremamente tradicionais, como o atletismo, a ginástica, o próprio futebol, sim, basquete, mas outros, existe aí uma questão da intensidade em sua participação, em todo mundo, dependendo da intensidade, ele pode participar ou não, existe todo um procedimento. Interessante. E, então, agora, essa modalidade que é muito importante para nós seria o skate. Skate, a gente tem pessoas que são expoentes, e também o surf, né? Surf a gente tem sempre surfista, Medina, sempre esse pessoal. Ítalo, né? Ítalo Ferreira. Ítalo Ferreira, Medina. Existe até a onda brasileira, né? Pelo número, os estrangeiros alcunharam os surfistas brasileiros por conta de um número excessivo nos últimos 10 anos, um número excessivo na elite, participando da elite, e aí alcunharam de a onda brasileira. O grande expoente é o Gabriel Medina, mas tem o Ítalo Ferreira, nós temos outros atletas consagrados aí. Deberson, eu vou perguntar, eu vou falar com a Simone primeiro, mas eu quero saber como é que faz, como que um esporte se torna esporte olímpico, né? De repente, qual a burocracia, o que envolve tudo isso para se tornar? Ele falou, o Ítalo é mineiro? O Ítalo é mineiro? Não, ele falou, não, pensei mineiro ser... Mineirinho, um atleta. Mineirinho. Mas não é mineiro. Mineiro não tem Neymar, vai ver imagina, né? Aqui, ó, o Deberson Almeida, que está com a gente aqui, a gente está conversando sobre as Olimpíadas, não só sobre as Olimpíadas de Tóquio, mas sobre as Olimpíadas em geral. O Deberson, eu tinha feito uma pergunta para você, como é o processo para que um esporte, né, uma modalidade esportiva possa se transformar num esporte olímpico? São alguns critérios, Padre Juarez. Gostaria de destacar a atratividade que o esporte fornece aos veículos de comunicação. Sim. Esse é um dos critérios importantes. Um outro que eu acho fundamental, que é a igualdade de gênero. Antes não se pensava, agora, por exemplo, o próprio skate, o surf, nós possuímos modalidades com um grau de importância para os atletas homens e mulheres, masculinos, homens e mulheres, enfim. Nós temos também o valor que acrescenta ao país sede. Por exemplo, o beisebol para os japoneses é um esporte que não poderia ficar de fora, né? Eles possuem o beisebol possui a sua importância ali.
pensar que o esporte é um fenômeno cultural. Então, em determinado lugar, as pessoas se utilizam de determinado esporte, seja para o lazer, seja para uma profissão, enfim. E outros lugares são outros esportes. O Debs, Então, desculpa, essa é a primeira Olimpíada que é adiada por causa de alguma razão? Então, nós tivemos durante a guerra, em 1940, nós teríamos, não tivemos os Jogos Olímpicos, né? Então, não é a primeira vez. Por conta de uma pandemia, sim. Então, para a gente talvez isso sirva para a gente visualizar a intensidade do momento que nós estamos vivendo. Os Jogos Olímpicos também nos possibilitam esse termômetro, vou chamar de termômetro. E me diga uma coisa, eu acho que você falou, mas todos os atletas já foram vacinados, né? Todos os atletas que vão participar já foram vacinados. Não, tem alguns atletas ainda que não foram vacinados. Sim. Aqui no Brasil, os atletas serão vacinados, eles entraram aí como uma prioridade por parte de uma ação do governo federal, e o Comitê Olímpico Japonês já informou, já comunicou que aqueles atletas que chegarem no Japão e ainda não vacinados serão vacinados pelo governo japonês, pela estrutura japonesa. Então, eles estarão vacinados durante os Jogos. Olha, Deberson, eu quero agradecer muito você, muito mesmo. Obrigado pela sua presença, muito esclarecedora. Trouxe pra gente aqui informações importantíssimas. Agradeço mesmo. E quando a gente precisar, quero que você venha aqui pra gente conversar mais sobre isso, tá certo? Uma boa tarde para você. Muito obrigado, Deberson. Padre Juarez, eu agradeço imensamente a possibilidade de participar do seu programa. Um grande abraço, um abraço fraterno. Amém, amém. Muito obrigado, viu? Que bom. Falamos sobre as Olimpíadas de 2020, que não foi em 2020, vai ser 2021. É engraçado que há várias modalidades. Ele falou algo interessante. O beisebol é um esporte muito comum no Japão, né? No Japão. Nos Estados Unidos, todo mundo, mas o beisebol no Japão. Agora, um lugar que é na Cuba. Cuba é muito importante. Não dá para entender nada. Eu assisto esses filmes americanos que tem, a gente não entende nada. Quando é que pega a bola, quando é que escorre, eu não entendo patavina. O japonês é delegado de beisebol. De beisebol, é interessante. E eu não sei se é da origem do beisebol, se é japonês, não, acho que não é, não. Não, acho que é americano. Beisebol, eu acho que é americano, não sei. Vou ver. Existem modalidades de esporte, que o pessoal quer que vira o esporte, né? Eu conheci ontem, tem um menino que está fazendo crisma na minha paróquia, ele é instrutor de parkour. Parkour, que sobe nas coisas, pula e tal, e vai não sei o que, aquele negócio. Que é um esporte, não sei se é esporte, eu não sei se é considerado esporte. Eu devia ter perguntado para ele.